Você já se perguntou por que um grupo tão pequeno de pessoas tem uma presença tão marcante nos setores mais poderosos do mundo? Finanças, direito, medicina, tecnologia e, claro, dinheiro. Os judeus representam menos de 0,2% da população mundial. Mas quando você olha para a lista de pessoas mais bem-sucedidas financeiramente, o número de judeus é surpreendente. Coincidência? Sorte? Nada disso. Existe um código, um conjunto de princípios, hábitos e crenças que são passados de geração em geração. E hoje, você vai conhecer esse código. Uma coisa precisa ficar clara: isso não é sobre religião, não é sobre crença, é sobre mentalidade, sobre como um povo que enfrentou perseguições, exílios, guerras e preconceitos durante séculos, ainda assim encontrou uma maneira de prosperar. E mais importante, como você pode aplicar esses princípios na sua própria vida. Mas antes, se você quiser aprender o segredo para ficar rico sem sair de casa, clica no primeiro link na descrição e no primeiro comentário fixado. Foi dessa forma que comecei e posso te garantir que a minha vida mudou completamente. O primeiro pilar do Código Financeiro dos Judeus é a educação como prioridade absoluta. Mas não qualquer educação. Não é sobre decorar fórmulas ou tirar nota alta na escola. É sobre sabedoria prática. Desde pequenos, as crianças judias são ensinadas a questionar, argumentar e entender a lógica por trás das coisas. Não aceitam respostas prontas. Isso cria adultos que pensam de forma crítica, que buscam conhecimento além do superficial e que não caem facilmente em armadilhas financeiras. Enquanto muitos ainda acreditam que dinheiro é um tabu, algo sujo ou materialista demais, os judeus ensinam desde cedo que dinheiro é uma ferramenta neutra. O problema não é o dinheiro, é o que você faz com ele. E por isso, aprender a lidar com dinheiro é quase uma obrigação moral, porque quanto mais você tem, mais você pode ajudar, crescer, proteger sua família e deixar um legado. O segundo pilar é o que eles chamam de responsabilidade intergeracional. Um judeu comum não pensa apenas no agora. Ele pensa nos filhos, nos netos, em quem ainda nem nasceu. Existe uma noção clara de que o que você faz hoje impacta gerações futuras. Isso muda tudo. A forma como você gasta, como investe, como cuida da sua saúde, do seu nome, da sua reputação. O tempo inteiro, há uma pergunta no fundo da mente: será que isso que estou fazendo ajuda ou atrapalha quem vai vir depois de mim? Esse pensamento cria uma relação completamente diferente com o consumo. Enquanto muitos vivem no impulso, os judeus pensam no longo prazo. É por isso que o planejamento financeiro é tão enraizado nessa cultura. Eles não compram para impressionar o vizinho. Compram para garantir segurança, estabilidade e crescimento. Agora, talvez o ponto mais fascinante desse código: a relação com o fracasso e com o risco. Ao contrário do que muita gente pensa, o povo judeu não tem medo de arriscar. Mas existe uma diferença fundamental entre risco e aposta. O risco é calculado. A aposta é cega. Eles aceitam errar, perder, recomeçar, mas sempre aprendendo com o processo. Existe até uma frase popular entre eles: perder dinheiro é ruim, mas perder a lição é imperdoável. Essa mentalidade cria empreendedores resilientes, pessoas que não se destroem quando algo dá errado, porque já estavam preparadas para a possibilidade. Pessoas que sabem que a derrota não define ninguém, mas a forma como você reage a ela, sim. Outro ponto importantíssimo no Código Financeiro dos Judeus é o respeito sagrado pelo trabalho e pela produtividade. Na tradição judaica, existe um conceito chamado Tikkun Olam, que significa consertar o mundo. E uma das formas de consertar o mundo, segundo eles, é através do seu trabalho. Isso muda completamente a forma como se enxerga a própria carreira. Não é só sobre ganhar dinheiro, é sobre deixar o mundo um pouco melhor do que você encontrou. E quanto melhor você for no que faz, mais impacto positivo você pode causar. Por isso, entre os judeus, não existe vergonha em começar de baixo.
em fazer trabalho simples, em empreender do zero, porque o importante não é onde você começa, é o quanto você cresce, aprende e melhora com o tempo. E já que falamos em crescimento, aqui vai um ponto fundamental que raramente é comentado fora da comunidade judaica: a importância das conexões. Existe uma rede invisível, mas extremamente poderosa de apoio, mentoria e colaboração dentro da cultura judaica. Eles entendem que ninguém vence sozinho. Por isso se ajudam, compartilham oportunidades, apresentam pessoas, dão conselhos e, principalmente, ensinam uns aos outros. Esse espírito de comunidade não é só algo bonito de se dizer, é uma estratégia de sobrevivência. Quando um judeu sobe, ele puxa outros com ele. Isso acelera o crescimento coletivo. Enquanto muitos vivem em competição, eles vivem em colaboração estratégica. Agora vamos falar de um ponto mais sensível, mas extremamente revelador: a relação com o sofrimento. Durante séculos, os judeus foram perseguidos, expulsos, massacrados. Sofreram mais do que a maioria dos povos na história. E o que fizeram com isso? Transformaram em força, em sabedoria, em estratégia. Existe um termo chamado sofrimento transformador. A ideia é simples. Você não escolhe o que acontece com você, mas escolhe o que faz com isso. Enquanto muitos usam a dor como desculpa para parar, os judeus usam como combustível para crescer. Essa é uma das raízes da resiliência financeira que eles têm. Porque quem sobreviveu ao pior aprende a valorizar, proteger e multiplicar cada pequena vitória. E agora, talvez o ponto mais poderoso de todos: a forma como o dinheiro é ensinado dentro da família. Enquanto muitas famílias evitam falar de dinheiro ou tratam o assunto com vergonha, nas famílias judias o dinheiro é conversado abertamente. As crianças são expostas a conceitos como lucro, investimento, juros e risco desde cedo, mas de uma forma leve, natural, como parte da vida. Isso cria adultos mais preparados, menos ansiosos e mais racionais financeiramente. Eles aprendem que dinheiro não é sorte, não é presente de Deus, não é herança divina. É consequência de esforço, de inteligência, de estratégia e de tempo. Por isso valorizam o acúmulo, mas não o acúmulo burro, e sim o acúmulo produtivo. O dinheiro que trabalha, que cresce, que gira, que se multiplica. Antes de seguirmos, quero te pedir para conferir se já é inscrito no canal. Sua inscrição é muito importante para nós. Além de avisar o YouTube que nosso conteúdo é relevante, me motiva cada vez mais a trazer esses conteúdos. Dito isto, vamos seguir com o vídeo. Você deve estar se perguntando: mas como aplicar isso na minha vida? A resposta começa com um compromisso com o aprendizado contínuo. Se os judeus têm uma obsessão por conhecimento, talvez você também deva ter. Não precisa ser na escola. Pode ser lendo um livro por mês, acompanhando canais como esse, refletindo, questionando, estudando o comportamento humano, o mercado, os erros dos outros. Depois vem o planejamento de longo prazo. Comece a pensar em anos, não em dias, em gerações, não em semanas. Dinheiro não é sprint, é maratona. O que você planta hoje pode não render amanhã, mas se for consistente, vai render. E muito. Reveja também sua relação com o trabalho. Você está só sobrevivendo ou está construindo algo? Seu trabalho melhora a vida de alguém? Você tem orgulho do que faz? Porque se não tem, talvez seja a hora de buscar algo mais alinhado com seu propósito. E por fim, construa sua própria rede. Não espere ter sucesso para ajudar ou ser ajudado. Comece agora, com quem está ao seu redor, com quem compartilha da mesma visão. Uma comunidade forte é o maior ativo financeiro que você pode ter. Se você chegou até aqui, entenda uma coisa: esse vídeo não é um elogio cego a um grupo específico, é um convite para aprender com quem, apesar de tudo, encontrou um caminho para prosperar, para se reinventar, para crescer quando tudo dizia que era hora de desistir. Talvez o código financeiro dos judeus não seja um segredo. Talvez ele sempre esteve aí, só que ninguém te ensinou a ler. Agora que você sabe, a pergunta que fica é: o que vai fazer com isso?
Se você chegou até aqui, comente Código Financeiro. Assim saberei que você realmente deseja mudar de vida. Se gostou do conteúdo, inscreva-se no canal e não se esqueça de clicar no link da descrição ou no primeiro comentário fixado. Não perca tempo. Essa é a sua chance de mudar de vida ainda este ano. Na tela está aparecendo outro vídeo que eu tenho certeza de que você vai gostar. Clica nele e nos vemos em breve.